Wie war euer Wochenende? Wie war euer Wochenende? Ich hoffe, dass es super war. Ich hoffe, dass es super war. Então, gente, seja bem-vindo ao meu canal Bate-Papo em Alemão. Nós estamos aqui para mais um bate-papo, uma mini aulinha de alemão. E hoje eu trouxe para vocês um tema muito legal, que é um tema do passado perfeito. Então, se você quer aí a explicação de como ele é formado, de como as variações deles, terminações do particípio segundo, dicas de como conseguir aí construir mesmo não sabendo o verbo no particípio segundo, fica aí com a gente. Eu espero que você goste desse material que eu trouxe aí para vocês, tá bom? E se você tem gostado aí dos vídeos, aproveita, já dá um curtir aí no vídeo e compartilha com seus amigos. Vai me deixar feliz, vai me deixar motivada a trazer mais vídeos, mais materiais legais aí para você, tá bom? Então, sem mais demoras, vamos lá ao passado perfeito. Dani, por que a gente vai aprender esse passado perfeito aí com você hoje? Porque ele é utilizado muito na fala, né? Na verdade, assim, 90% aí dos verbos que você utiliza, você vai utilizar ele na fala no passado perfeito. Então, se você quer falar alemão, se esse é o seu objetivo, se você quer ter uma fluência aí na fala em alemão, aprenda bem esse passado perfeito, saiba como construir, saiba como conjugar, que você vai conseguir aí uma fluidez na sua fala, tá? Aqui na Alemanha, o pretérito, ele é utilizado mais para escrita e para alguns verbos específicos, tá? Então, na fala também existem alguns verbos que a gente usa no pretérito, como, por exemplo, o verbo sein, que é o verbo que eu utilizei agora nesse comecinho de aula, que eu acabei colocando aí o verbo sein no pretérito e fazendo a perguntinha aí para vocês como foi o final de semana de vocês, tá? São poucos os verbos que a gente usa no pretérito, são mais esses verbos específicos, um verbo sein que é completamente irregular e tudo mais assim, que é mais fácil você utilizar ele no pretérito do que no passado perfeito. Então, vamos às construções, né? Como é construído esse passado perfeito? Ele é construído com os verbos auxiliares haben e sein, e o verbo principal da sentença, ele vai para o final da frase e vai virar aí o particípio segundo, né? Então, o verbo principal, você vai conjugar ele no particípio segundo, e o verbo auxiliar, você vai conjugar ele normalzinho no presente mesmo, só que ele vai ficar aí de verbo auxiliar, tá? Quando usar um e quando usar outro dos verbos auxiliares, ou haben ou sein. O verbo sein, ele é utilizado para os verbos principais que possuem movimento, que possuem Bewegung. Eles falam aqui, né, em alemão, Bewegung. E também os verbos que expressam algum estado, tá? Então, exemplos desses verbos aí, para você se situar como um verbo principal, né? Seria o gehen, o kommen, o fliegen, fahren, steigen, ou para expressar aí estados como o verbo werden e o verbo bleiben, tá? Dani, me dá exemplos aí dessa construção, para não ficar aí avoada de como faz essa construção. Vou dar para vocês os exemplos aqui, primeiro utilizando o verbo sein, tá? Então, ficaria assim. Ist nach Brasilien geflogen. Ist nach Brasilien geflogen. Então, ali eu tô conjugando o verbo sein na terceira pessoa, porque eu tô usando ali o ele, né? Então, ele foi ao Brasil. E ou ele voou para o Brasil, né? A gente não usa esse termo, mas no alemão é legal até citar esse exemplo aqui, porque no alemão a gente acaba assim especificando exatamente, eu dirijo ou eu vou, né? É um pouco diferente, assim, eles não usam a forma genérica como a gente usa aqui, a gente usa o verbo ir para todos os casos.
Mas enfim, voltando aqui à conjugação, então, e um exemplo, por exemplo, aí do passado perfeito utilizando o verbo haben, auxiliar haben. Ich habe gestern mit meiner Familie gegessen. Habt ihr mein letztes Video gesehen? Habt ihr mein letztes Video gesehen? Habt ihr mein letztes Video gesehen? Então aí fica esses exemplos para você. Como você viu nesses últimos dois casos, né? O verbo haben, que é o verbo auxiliar, ele vai estar conjugado no presente, né? De acordo com a pessoa. E o verbo principal, ele vai lá para o final da frase como particípio segundo. Vamos lá então, gente. Agora, vamos entrar aí, então, já que você já viu como a frase, como a sentença, ela é escrita, vamos dessecar um pouco aí esse particípio segundo, né? Ah, Dani, como que eu vou saber? Vou ter que decorar todos eles possíveis e imaginários. Então, né, gente? Tem uns macetinhos, tem umas dicas que eu vou passar aqui para vocês agora, tá? Então, assim, esse particípio, quando ele é um verbo completamente regular, né? Assim como no português, nós temos no alemão os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos completamente regulares, eles vão ser acrescentados um prefixo ge, que aí para você não esquecer que é ge, você lembra que ge vem de Germany. E aí você lembra, ó, ge, Germany, tá ali alinhado, gente. Eu lembrei assim, para não esquecer. Bem no comecinho aí, que às vezes a gente confunde, às vezes a gente tá aprendendo outros idiomas ao mesmo tempo, né? Então, para não confundir, eu guardava assim na minha cabeça. Ah, o passado é ge porque é de Germany. E me ajudou bastante. E além desse prefixo ge, no finalzinho do verbo, né? A gente tem a raiz do verbo e no final o sufixo t. O que é isso, Dani? Basicamente um exemplo. O verbo machen, no particípio, ele vai virar gemacht, que é aí nesses casos dos verbos regulares, tá? Uma outra dica, assim, que eu dou, não vai para todos os verbos, gente, mas assim, é uma dica que, tipo, na hora do perrengue, que dá, talvez você consiga e dê certo. Se você ver bem assim, basicamente esse particípio dos verbos completamente regulares, ele é a terceira pessoa do presente com o ge na frente. Então, assim, um truquezinho aí, né, que às vezes na falta do particípio de lembrar, chutou e se deu bem, tá bom? Vamos lá, gente. Ó, mais exemplos desse truquezinho aí, ó. O holen, verbo holen, fica geholt. Arbeiten fica gearbeitet. Drucken, gedruckt. E assim vai, gente. E aí nós temos os verbos que não se separam. Gente. Lembra que tem alguns verbozinhos com prefixos que não se separam? Esses prefixos são be, em, fer, ser. Esses verbos que não se separam, que tem esses prefixozinhos, eles não usam o ge na frente, tá? Eles são verbos aí com outro tipo de formação do particípio e eles são bem irregulares, assim, daí teria que realmente olhar cada um deles e guardar na cabeça. Exemplos desses verbos. Por exemplo, verlieren, verloren, bearbeiten, bearbeitet, empfehlen, empfohlen, erreichen, erreicht. Outros tipos, gente, de terminações são os verbos. São verbos longos, né? Verbos com mais de 4 sílabas.
e eles terminam em ieren, que ele também não vai levar o ge aí no começo e vai se manter a raiz do verbo e acrescentar de novo o t no final. Então, por exemplo, o verbo interesseren, que vai se tornar interessiert. Agora, gente, tem aquela leva, né, dos verbos irregulares. Dani, como que eu vou saber aí como fazer o particípio segundo dos verbos irregulares? Então, gente, tem um macetinho aqui para vocês, né, de algumas vogais que elas coincidem, né, de como a gente troca uma com a outra para fazer esse verbo aí no particípio. Eu vou te dar uns exemplos para vocês entenderem aí como que fica essa forma do particípio. Por exemplo, quando você tem a vogal ai, né, que é ei, ela vai vira i, só i. Então, por exemplo, beißen, o particípio gebissen, schneiden, geschnitten. Vogais ai que viram ie. Por exemplo, bleiben vai virar geblieben, steigen, gestiegen. Vogal i que vai virar u. Finden, gefunden, klingen, geklungen, sinken, gesungen. Vogal ie, que na verdade é o i, né? Que vai virar o. Genießen, genossen, bieten, geboten. Então, gente, tem esses truquezinhos aí. Vários verbos que você vai ver que eles, apesar da irregularidade deles, eles seguem esse padrão também. Então, fica mais fácil. Com o tempo você vai vendo, com o tempo você vai fazendo os exercícios, vai gravando na cabeça e vai vendo que realmente o particípio segundo ele tem sim uma certa regularidade, apesar dos verbos irregulares, e que facilita aí com o tempo você memorizá-los, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa mini aula de alemão. Se você gostou, apoia aí o canal, dá um curtir, dá um share, e espero que mais pessoas possam aí alcançar e aprender alemão junto com a gente, tá bom? Um beijão pra vocês, até a próxima!